Boa tarde a todos. Estamos começando o nosso webinar sobre governança corporativa, os desafios dessa área. Ficamos muito gratos e honrados com a presença de todos. Todos vão poder usar pelo chat a parte de questionamentos. Fiquem à vontade com isso. Eu vou moderar o evento e vou fazer as perguntas cabíveis a cada um dos nossos participantes, tanto o Daniel quanto a Laura. Eu queria também informar que nós estamos também pelo YouTube do escritório, tá? O escritório RSZM, pelo YouTube também dá para entrar por lá. Fiquem à vontade quanto a isso também. Então, nós vamos começar. Nós estamos em parceria com a Laura Rosso, que é uma das sócias da WePlace. A WePlace é um dos mais conceituados escritórios de governança corporativa do Brasil e nos deram a honra de participarmos aí em parceria com eles desse webinar. A Laura vai fazer uma breve apresentação da WePlace, também dos tópicos, para vocês terem mais ou menos a pauta do que vai ser discutido. O Daniel tem muita experiência nessa área, inclusive com experiências internacionais, experiências aqui no Brasil também, vai poder nos ajudar. Então, eu vou abrir a palavra para a Laura, depois eu abro a palavra para o Daniel. Na sequência, vocês já podem fazendo as perguntas e a gente vai interrompendo conforme for evoluindo. O nosso escritório RSZM é um escritório que atua em praticamente todas as áreas do direito empresarial. Nós estamos hoje com cerca de 70 advogados e atuamos nas áreas principais em que há necessidade de uma intervenção judicial, administrativa, enfim, assessoria, consultoria, e por conta disso que estamos juntos para tentar elucidar as questões que forem postas. Eu vou abrir a palavra, então, para a Laura. Agradeço a participação de todos. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada pelo convite a participar desse webinar para a gente falar sobre o tema de governança corporativa. Apresentando um pouquinho a WePlace, nós somos de uma consultoria da área de capital humano, onde a gente atua em estratégia nesse sentido, atuando desde projetos de governança corporativa, que é o assunto de hoje, até projetos de estrutura, busca e seleção, assessment, desenvolvimento humano. Tá? O tema de governança corporativa é um tema que sempre anda braço dado, né, capital humano junto com o jurídico, né, porque existem temas muito importantes, existem leis, enfim, o Daniel está aqui também para comentar sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela para fazer uma breve apresentação, mais para falar um pouquinho do tema, até de um ponto de vista um pouco mais inicial, né, de como que esse tema nasce, como que ele cresce, para também ajudar no debate, ajudar aí na formulação de perguntas de vocês. Então, eu preciso, Sidney, que você abra para poder compartilhar. Tenho que abrir pelo share. É pelo share screen? É que eu estou como... Está desabilitado eu poder compartilhar minha tela. O Sidney não tinha habilitado? É que a gente desabilitou. Espera só um minutinho, Tá. pessoal, os problemas técnicos de hoje em dia.
Bom, enquanto a gente aguarda aí para começar o assunto, o tema de governança corporativa, ele é um tema que ele é crescente no Brasil, né? A gente tem visto várias organizações falarem com a gente, solicitando, na realidade, muitas vezes para um apoio na busca de ou de um presidente, ou de um CEO para a organização, porque um fundador, os familiares, eles gostariam de sair da organização. E a nossa primeira pergunta é avaliar se a empresa está pronta para isso, né? Enfim, então, muitas vezes, quando a gente começa a conversar, a gente precisa entender muito qual que é o momento da organização em relação à vontade de saída, como é que está o alinhamento entre os acionistas, se existe um desejo de saída total, um desejo de saída parcial. Então, esse assunto ele tem cada vez mais surgido dentro das nossas conversas com clientes, e a gente tem observado muitas experiências em que, quando isso não é visto, o processo ele acaba não tendo muito sucesso, né? Então, a gente tem trabalhado com clientes justamente nesse sentido, de apoiá-los, né, no que é, primeiro, o tema de governança corporativa. Muitas vezes ele é uma coisa que todo mundo está falando. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa e falou: você lembra da reengenharia, né, lá nos anos 80? Enfim, claro, foi um assunto muito, muito grande. Na época, ninguém entendia bem o que era esse processo de reengenharia. Hoje, todo mundo chama de reestruturação organizacional, revisão de processos, tem novos nomes. A governança corporativa, ela tomou um pouco desse conceito, assim, que está na boca de todo mundo. A gente observou, né, muitas empresas abrindo na bolsa, o que exigiu ou forçou algumas organizações a reverem esse ponto, né, para eles. E só que a gente vê que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem bem como, né, ou como fazer isso, o que é isso, né? A pergunta acaba, de vez em quando, sendo até mais anterior ao como, né? O que é governança corporativa, né? Então, a gente tenta olhar né, as organizações, principalmente empresas familiares, como que elas evoluem no tempo, né? Então, a gente vai falando do primeiro momento, que é o momento da startup, né? Então, e hoje, né, a gente fala muito de startup, a gente pensa em tecnologia, empresas pequenas, pessoas muito jovens querendo fazer um novo negócio, um novo unicórnio, mas a startup, basicamente, é um começo de um projeto, o começo de uma ideia, né? Muitas vezes ele é somente a empresa e os sócios, né, que começam uma ideia, e só que a família é bastante separada nesse assunto, né? Então, esse é o primeiro estágio de uma empresa familiar, né? Então, tudo que a gente está vendo de startup hoje, não essas que, né, são criadas para serem vendidas, mas aquelas que as pessoas realmente querem crescer e ir se tornando uma empresa sólida no mercado, né? Mas, conforme a gente vai crescendo, que é o segundo estágio, que a gente chama do crescimento, a gente vê que a situação começa a se tornar um pouco mais complicada, né? Então, a gente começa a ver, em um momento a gente tinha a empresa, os sócios, os acionistas de um lado e a família do outro, e a gente começa a ver que, com o tempo, essas coisas elas começam a se fundir, né? E a gente começa a ter uma falta de barreira entre o que é pessoal e profissional, né? Então, eu acho que o mais comum, e talvez muitas pessoas já tenham observado isso, é ver, por exemplo, os empregados da casa de uma família, na realidade, serem funcionários de uma organização, né? Então, isso é muito comum, a gente vê isso com frequência, porque essa personalidade, ela trabalha para os dois, né? Então, o que acaba acontecendo é que, conforme a empresa vai crescendo, começando a ser inseridos, né, criados processos, até para a gente poder ver o que é a estruturação de uma área de auditoria, de compliance, que a gente vê, né, conforme as empresas vão crescendo, a gente começa a ver que essas coisas precisam começar a ser separadas, né? Até a gente chegar no momento que a gente chama do momento da consolidação, né, em que a organização ela chegou ao estágio da governança corporativa, digamos, cheia, plena, né?
Então, o processo de governança corporativa, ela deveria começar nesse estágio de crescimento mesmo, né? É mais comum isso acontecer. E quando a gente está nessa fase de consolidação, a gente está já numa estrutura bem mais separada, assim, a gente entende o que é o acionista, o sócio, né? A gente entende o que é a empresa, a gente entende o que é a família, e existem barreiras claras entre cada um, né? Então, esses são os 3 grandes estágios, né? A complicação, ou assim, a dificuldade que a gente percebe é sempre na fase de crescimento, né? Claro, é aquela que a gente, a fase do turbilhão, né, eu diria. E, enfim, então, o que acaba acontecendo nesse momento, especialmente quando a gente está falando... Mas é independente, pode ser ou um fundador único, né, que teve a startup dele, começou o projeto dele, ou, assim, irmãos que começaram, ou amigos que começaram, e aí a gente, né, como vai crescendo, vai amadurecendo, vai formando famílias, vai tendo filhos, isso, assim, a multiplicação disso ela é muito rápida e ela é muito grande, né, então, assim, a gente vê um sócio, né, que tem 3 filhos, o outro sócio tem 2 filhos, né, então a gente já está falando aí de 5 herdeiros. Esses 5 herdeiros casam, esses 5 herdeiros têm 2 filhos cada, né, então aí a gente já multiplica para 10, então a gente já tem primos envolvidos. Isso quando não tem, assim, mais complicações familiares, entram genros, entram noras, enfim, começam a entrar outras pessoas na organização, né, e a gente tem visto, né, muitas histórias de empresas familiares do Brasil em que isso é muito comum, né? A gente vê que a empresa acaba sendo uma grande parte da família, né? Só que é complexo, né? Para quem tem irmãos, brigar com o irmão é um segundo, né? Então, a gente já observou muitas experiências, né? Quando a gente fala com uma segunda geração, né? Nem estou indo para a terceira ou para a quarta, onde a gente sabe que o nível, né, de multiplicação é muito maior, mas de que irmãos que não se dão, não concordam, porque não foram estabelecidas regras claras, né? Sobre o que é o negócio da família, qual que é o papel de cada um e como evoluir com isso, né? E quem deveria participar ou não deveria participar do negócio, né? Mas assim, as famílias, tem estudos que demonstram que empresas familiares, elas têm resultados muito bons, né? Elas, quando a gente compara até com empresas que não têm, que são, sei lá, no mercado, enfim, porque elas são muito ágeis, né? Então, essa agilidade dá também a capacidade de ter resultados muito bons, né? E conforme, assim, uma empresa é de uma família, existe um certo laço, né, com a organização, com o que é o negócio. Então, a gente, né, especialmente a gente vê isso, por exemplo, no mercado do agronegócio, onde foi um sustento de uma família e as pessoas, elas têm essa proximidade com a terra. Então, isso, a gente vê que é muito importante isso, porque isso traz um comprometimento muito, muito forte com o que é o negócio. Então, isso é um grande valor da empresa, que tem uma família por trás. Mas, infelizmente, a gente ainda percebe muita desconfiança do mercado em relação às empresas familiares e na capacidade das pessoas que estão da família dentro da organização. Por mais que a gente fale, mas foi a pessoa que criou a empresa, foi a pessoa que trouxe a empresa para onde ela está hoje. A gente percebe que existe uma certa resistência do mercado de que, se não for um profissional de mercado, que não está ligado à família, os resultados não vão ser tão bons quanto poderiam, né? E isso não é o que quer dizer, isso não é a definição de profissionalização, né? A profissionalização são processos, são regras, e a governança corporativa, ela é basicamente isso, né? Ela não é executivos externos, né? Uma outra coisa que a gente percebe nessa evolução das empresas e a governança corporativa, quando ela se torna mais sólida, é uma expressão até de uma pessoa que trabalha comigo, que vem de uma família, né, que tem uma empresa, né, e ela comentou muito comigo a diferença entre a empresa que é familiar, ou seja, que tem um contexto mais empreendedor, né, por trás, versus do que é uma família empresária, né, que já é uma evolução, que é uma família que trabalha mais dentro do que são as regras de mercado, né? Então, em termos de
buscar o sustento da organização no longo prazo, né, e a perenidade da organização. E o que muda muito nisso, né? São os instrumentos da governança, né? Como é que as decisões são tomadas, como é que a gente vai organizar a família, né, dentro dessa da estrutura familiar em relação à organização, né? Então, esses são pontos muito importantes. Mas, assim, é um desafio, seja ela empresa familiar ou uma família empresária. Por quê? Porque a gente está falando de emoções, e aí que o capital humano entra, né, nesse tema bastante forte, porque como lidar com as emoções, os comportamentos que a gente tem em relação às emoções que são geradas, elas impactam muito o negócio, né? A gente já viu exemplos de organizações que por causa de brigas familiares, acabamos vendo saídas de uma organização. Tem uma empresa no segmento de construção civil, sem querer mencionar nomes aqui, em que um irmão, ele brigou com outro irmão e ele acabou criando uma empresa concorrente, que se tornou tão grande quanto, né? Então, em vez de criar uma grande empresa com os dois, foram criadas duas empresas menores, né? Em que a gente não consegue aproveitar o máximo das competências dentro da família, né? Laura, não queria interromper, desculpe, você já pode transmitir, compartilhar a tela, tá bom? Ah, tá bom. Então, espera só um minutinho. Gente, eu fui correndo na minha apresentação, então eu vou pular ela, passar por ela rapidinho, só para mostrar um pouco as imagens de qual que eu fui falando, né? Então, a fase de startup, onde a gente vê a diferença entre o que é a sócia-empresa e a família que estão em estágios separados, né? O crescimento da empresa, então, um momento muito, com as coisas se misturam muito, mas com o tempo essas coisas vão se separando, né? O aumento da complexidade familiar, né? E aí a gente começa a ver alguns dos temas que eu comentar agora, né? Que são uma das grandes dificuldades, é que quando a empresa é uma empresa familiar, existe muitas vezes uma ideia de que todo mundo na família teria que trabalhar lá. E não é sempre assim, né? A gente vê que tem pessoas com perfis diferentes, com vontades diferentes, objetivos diferentes de vida, e isso não quer dizer necessariamente que eles precisam ser excluídos do que é a organização, mas que o papel deles com a organização poderia ser diferente, né? E aí o tema da consolidação, né? Então, quando a gente está falando aí realmente de uma separação das entidades, né? Do que é a sociedade, do que é a empresa, do que é a família, né? E aí a gente começa a trabalhar dentro das regras de mercado, né? Aqui é só pular um pouquinho aqui, falando empresa família, mas aqui na verdade eu estava falando dos desafios, né? Então, o primeiro tema era dos relacionamentos das emoções, né? Identificar, então, conforme eu comentei, os desejos de cada membro da família, ou seja, nem todo mundo foi feito para quem tem filhos e mais de um, observa que os filhos são muito distintos, tem quem é mais artístico, quem é mais intelectual, quem é o esportivo, enfim, cada um tem seu perfil, cada um tem seu desejo, cada um tem suas competências, né? E aí, uma vez assim, olhando para dentro do contexto da organização, se existem herdeiros que têm as competências, que desejam, né, participar, o que precisa ser feito para que eles possam ter o sucesso, né? E, obviamente, um dos grandes desafios é que quando as organizações, especialmente de transferência de uma geração para outra, né, é a transferência do conhecimento. Quem fundou a organização, ele foi uma pessoa que aprendeu um pouco na raça, na pele, né? Passou pelas experiências. E muitas vezes, como pais, a gente não quer que os nossos filhos passem pelas experiências difíceis quais a gente passou. Só que aquela experiência, ela trouxe um conhecimento. Então, como fazer essa transferência de conhecimento para os herdeiros? Quais experiências eles deveriam ter? Para quais experiências eles precisam passar para também gerar esse conhecimento, né? E aí, assim, a gente vê, né, que muitas empresas chegam num momento de crise, né, e por que isso acontece, né? Porque o primeiro ponto é que precisa decidir se vai ter uma governança ou não, né? Começam a crescer, a família cresce muito rápido, né? E precisa começar a colocar algum tipo de regra, né? Cada geração que chega, ela chega com um legado que essa empresa criou, né, no mercado. Então, quem foi o fundador, a empresa era uma empresa pequena, que não tinha um grande nome no mercado, e conforme essa empresa foi crescendo, os novos que entram, eles têm um legado a qual se atentar, né, e qual sustentar também. Então, isso também
é uma coisa que é difícil, porque uma empresa, ela representa algo, ela tem uma cultura que ela emana, né? Enfim, então, é importante que as pessoas que fazem parte da família, elas também representem a organização, mesmo que elas não estejam envolvidas, né? Tem questões financeiras que precisam ser olhadas, e muitas vezes essas são a base de algumas discórdias, né? E o tema da fragmentação da família, né? Conforme o tempo passa, as famílias vão crescendo cada vez mais, né? Então, como esse era o grosso do que a gente gostaria de discutir, né, na nossa conversa de hoje, dessa transição, né, de você começar a pensar sobre o tema de governança corporativa, né, e em um momento você criar um tema de alinhamento, né, entre a empresa, criando estruturas, e aqui é um exemplo, né, as empresas diferentes têm estruturas diferentes, tem conselhos consultivos, conselhos de administração, conselho familiar, conselho de sócios, tem family office, comitês podem ser criados, enfim, essas estruturas elas são bastante amplas, né? E todo esse trabalho de governança corporativa é justamente para ajudar a criar esse sistema. Então, essa é a nossa apresentação. A gente abre para perguntas agora. Daniel, não sei se você queria fazer algum comentário em relação à apresentação que foi realizada. Falar um pouco de algumas experiências que você teve. Eu vou fazer um breve comentário que eu tomei nota aqui da tua apresentação, Laura. Primeiro, quero agradecer ao WePlace, em nome da Laura, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer também aos amigos e colegas da RSVM Advogados, na pessoa do Colasso e do Sidney, que estão aqui nos auxiliando nessa apresentação, e a todos que nos assistem. Mas, e a gente não treinou essa apresentação, a gente está fazendo praticamente espontaneamente aqui, quem sabe faz ao vivo. Então, parabenizar a Laura pela brilhante explanação dela, bastante didática. Mas, indo ao cerne do tema, a governança corporativa nada mais como bem colocou a Laura, do que o conjunto de regras para você defender a perenidade e a sustentabilidade da empresa no que tange a sua missão e seus valores. A missão é o propósito que a empresa tem e os valores são as ferramentas que ela usa para ela poder atingir aquele objetivo, levando em conta que uma empresa que não tem um plano estratégico, um objetivo determinado, ela fica perdida no mercado. E a governança corporativa, ela combate alguns males, como bem colocou a Laura, principalmente essa questão da confusão do que é o corporativo, do que pertence à empresa e do que é pessoal, do que pertence à família. Então, essa consolidação vem fazer essa divisão, separar as coisas, cada coisa no seu devido lugar. E ela também traz essa ideia de profissionalização da gestão, combatendo o nepotismo, né, e implantando uma cultura de meritocracia. Se evita com isso, entre outras coisas, que a gente está acostumado a ver, principalmente no noticiário, o caso que ela citou daquela empresa da construção civil, onde, isso é muito comum em empresa familiar, né? Você diminui o ânimo societatis na mesma proporção que você aumenta a animosidade. Aí é briga de família, a empresa quebra, acaba a família, pai não fala com o filho, o irmão não fala com o irmão, aquela confusão toda. Então, a gente combate também com a governança corporativa, ela serve de antídoto para uma chaga muito, muito tenebrosa no mundo corporativo, que são os desvios de conduta. E esses desvios de conduta eles têm implicações e consequências no plano interno da sociedade, da família, né? Então, a gente visa preservar a empresa internamente e também externamente, né? Tem as questões de responsabilidade dos administradores, dos sócios, dos stakeholders, questões, inclusive, de ordem criminal. Principalmente no que tange o que se denomina hoje de gestão temerária. Mas eu parabenizo a Laura pela explanação, bastante conceitual, e eu acho que agora a gente pode seguir com as perguntas, né, Laura? Podemos. O Luiz vai conduzir aí o Q&A. Luiz, você está no mudo. Para você devolver o anfitrião para o Sidney lá, por favor. Tá bom? Devolvendo. Eu já tenho algumas perguntas aqui, estou recebendo bastante questionamento aqui pelo WhatsApp também. Enfim, a gente pode sim
Laura, eu estou tentando aqui, eu não estou conseguindo. Espera só um minutinho. Tem pergunta já para o Daniel aqui. Enquanto você Pode tenta, seguir com o Laura, Daniel. eu vou Pode seguir seguir com com o o Daniel Daniel, aqui. eu não estou conseguindo aqui devolver, mas espera aí. Vamos lá. Daniel, estão perguntando aqui sobre o marco legal para a governança corporativa. Existe algum? Na verdade, a governança corporativa, ela mais assemelha a uma cultura, né? O que é uma cultura? O conceito de cultura é um conjunto de tradições e de crenças e costumes que determinado grupo social adota. Então, o negócio fica enraizado em você, independente da lei positivada, da lei imposta, da norma propriamente dita. Agora, uma lei específica que venha a tratar do tema governança corporativa, não tem. Se você procurar na lei das SA, por exemplo, o termo governança corporativa, você não vai encontrar. São 300 artigos lá da década de 70, da época do presidente Geisel, e você não tem a terminologia governança corporativa. Você fala de responsabilidade, você fala de conflito de interesse, você tem outros termos que significam governança corporativa, mas não tem ipsiliter o termo governança corporativa. Porém, no âmbito internacional, nos Estados Unidos, com os casos famosos que nós tivemos lá, e eu vou citar esses casos porque são casos públicos e notórios, da Enron, da MCI, nós temos o caso na Alemanha da Volkswagen, na questão do diesel, que ela sonegou informações ou passou informações errôneas sobre a emissão de gases poluentes. E aí, com o advento desses casos, nós tivemos o surgimento de algumas normatizações. A SOX, por exemplo, a Sarbanes-Oxley, nos Estados Unidos, o FCPA, o Foreign Corrupt Protection Act, também norte-americano. Na Europa veio a GDPR, que aqui no Brasil é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, por conta de abusos, né, com dados privados dos titulares desses dados. Você tem a CLERP, a Corporate Law Economic Reform Act de 2004. Então, o arcabouço legal é muito grande no mundo, e aqui no Brasil a gente pode citar algumas leis que tangenciam o tema da governança corporativa, como a Lei 12.846, de 2013, a Lei Anticorrupção, que é tão usada na Lava Jato e nos demais escândalos que nós podemos acompanhar na mídia. Você tem a 11.101, de 2005, que fala sobre a recuperação judicial e a falência. Enfim, o arcabouço legal ele é amplo, né, na temática da governança corporativa. Então, isso só comprova que a governança corporativa, muito mais do que uma normatização, ela tem espírito de uma cultura. E a cultura, ela só se enraiga, ela só se adequa e, de fato, se incorpora a uma sociedade, a uma empresa, a partir da prática reiterada. Ótimo. É isso mesmo. Daniel, Fabiano indo nessa linha, Fabiano PTA, está questionando se a empresa eventualmente estiver envolvida em corrupção, como ficaria a responsabilidade da família e dos CEOs frente à cegueira deliberada e quais as orientações e posições jurídicas dessas pessoas? Mandar um abraço para o meu amigo, professor Pentien, do Mackenzie. Ele é membro do Ministério Público e a teoria da cegueira deliberada ela veio da escola de Oxford. Vários juízes concursados na recente história da magistratura e membros do Parquet, do Ministério Público também, dessa nova geração, tiveram a oportunidade de fazer pós-graduação lá fora e incorporar alguns elementos do common law, que é diferente do nosso sistema civilista. A cegueira deliberada nada mais é do que aquela questão da conveniência. Eu fecho os olhos por uma gestão temerária, por desvio de condutas dentro da empresa, porque aquilo me é conveniente. Eu tô ganhando com aquilo. Então, isso é uma revolução na seara criminal, que, em tese, não teria a questão da responsabilidade objetiva, mas você passa a ter, de forma inédita, a aplicação da responsabilidade objetiva na seara criminal, onde a pessoa peca não por ação, mas por omissão. Ela foi omissa
ela fechou os olhos para uma irregularidade dentro da empresa. Então, daí a importância da governança corporativa, daí a importância de ter um conselho de ético dentro de uma empresa, daí a importância do compliance dentro de uma empresa. Ótimo. Laura, tem uma aqui para você. Você conseguiu transferir, Laura? Consegui, Deu já transferi. certo? Já. Tá. A pergunta do Marcos Almada vai numa direção que você comentou aí ao passar. Então, fala assim: nas organizações familiares, nem sempre as competências que determinam a quem deve ser submetido à liderança, por exemplo, na segunda geração, dificilmente um dos filhos mais jovens acaba sendo alçado à posição de CEO em relação ao primogênito. Como você acha que a governança corporativa pode ajudar nesse sentido? Obrigada, Marcos. Bom, então, assim, conforme a gente tem dito, né, a governança corporativa, ela é um grupo de regras, né, e um dos grupos de regras é justamente esse em relação aos familiares e o que define a participação deles na organização, né, então, desde a entrada inicial, e a gente já tem visto muitos modelos, famílias que não permitem pessoas entrarem assim que saíram da faculdade, pessoas que fazem estágios e permanecem a vida toda na empresa para crescer, né? Mas o ponto importante é que esse é um grupo de regras. Então, se a gente quer uma pessoa na função de CEO com as competências para isso, é importante que essa pessoa ela tenha essas competências e não que seja por uma ordem de quase, né, a gente pensa, né, quando a gente fala o filho primogênito, é quase feudal, né, é o rei e o príncipe seguindo, tendo o mais velho e conforme a gente vai descendo aí as gerações. Então, a governança corporativa, ela permite a gente estabelecer essas regras, elas são regras que são claras, que são definidas pela família, muitas vezes com apoio de uma consultoria, até porque a consultoria ela traz um olhar sem viés, né? Então, para mim, não me importa se eu gosto mais de um filho ou de outro, ou se eu, né, quero dar, eu falo o que tem que ser falado, né? Então, assim, a gente quer um CEO, ele precisa entender de finanças, porque a gente acha que essa é uma competência importante, a gente acredita que essa pessoa ela tem que ter uma capacidade de comunicação excelente. Então, perfeito. Então, a pessoa que vai ter que entrar nessa função vai ser essa. E pode ser que não seja nenhum dos filhos. Pode ser que os filhos, primeiro, não tenham interesse, e segundo, se tiverem, não tenham as competências, tem as competências para outras funções. E se isso não existir, a gente tem que olhar para fora. Mas a governança corporativa, ela te dá essa estrutura, né, para você poder atuar dentro dela. Você está no mudo, Luiz. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui para o Daniel. Daniel, governança corporativa funciona top-down ou bottom-up? Primeiro, vamos definir o que é o top-down, o que é o bottom-up. Dentro de uma estrutura hierárquica de uma empresa, uma política que é implementada top-down, ela vem do alto escalão para a base da empresa. Ao passo que o bottom-up, ela se constitui na base da empresa e ela segue para cima. Eu acho que nenhum nem outro. Eu enxergo a implementação de uma governança corporativa efetiva, que de fato funcione, de uma forma mais cíclica e dinâmica e não tão linear e estanque como bottom-up e top-down. Eu acho que ela respeita 3 estágios. Primeiro, você tem que avaliar. A política de governança corporativa ela tem que ser feita adequada às especificidades daquela empresa, que ramo que ela atua, o tamanho dela, a composição, a estrutura familiar, a disponibilidade de recursos que ela tem. Então, avaliando esses vetores, aí você configura algo que seja assim tailor-made, feito sob medida para aquela determinada empresa. Depois você faz um direcionamento, né? Uma vez que tem um plano estratégico, você tem que ter um plano de ação. Como é que você vai implementar isso aí? Então é necessário você ter o direcionamento dessa política. Uma vez direcionado, uma vez em andamento a implementação da política, lógico, você tem que monitorar, você tem que auditar, você tem que ver o que pode ser melhorado. Por isso que fecha o ciclo. Uma vez melhorado, você volta a fazer uma nova avaliação, com análise de riscos, que os americanos chamam de risk assessment, para você identificar
quais são as áreas mais sensíveis daquela empresa, principalmente se for uma empresa, por exemplo, que contrata com o poder público, né? E aí nós temos uma infinidade de casos do que não deve ser feito. Então, é fundamental avaliar esses casos, porque, como bem apontou nosso membro do Ministério Público que nos assiste aqui, existe responsabilidade dos stakeholders, dos acionistas e demais membros da empresa, na eventualidade de gestão temerária, desvios de conduta e crimes tipificados como corrupção ativa, etc. Tá ótimo. Laura, estão fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é básica, mas é importante. É o assunto do como nasce, como iniciamos um processo de governança. É difícil, viu? Não é fácil. Nasce por uma vontade, né? Tem que existir uma real vontade para ser feita, porque ele não pode se tornar somente um papel, né? A governança corporativa no papel, ela não ajuda, pode gerar problemas futuros. Então, assim, precisa nascer de uma real vontade, né, dos sócios, dos donos das empresas, em querer fazer isso, porque sem isso você não vai conseguir dar nenhum outro passo depois, né? E aí, o segundo passo, geralmente, quando a gente faz um projeto nesse segmento, nessa área, nesse tipo de projeto, é um trabalho de alinhamento, né, dos acionistas. E aí, independe se é um familiar, se é um grupo familiar, se é um grupo de sócios, a gente precisa começar a entender o que todo mundo quer e se realmente eles estão alinhados. E se não estão, a gente faz um trabalho de alinhamento primeiro. Porque com esse trabalho de alinhamento é a maneira que a gente tem, é a base que a gente tem para o estabelecimento das regras. Mas o primeiro passo realmente é querer. A gente ouviu de um cliente uma vez, ele falou, não quero fazer, não quero nem falar sobre o assunto, não quero falar de herdeiro, não quero falar de sucessão. Esse era um cliente que já estava com 80 anos, então, assim, uma grande resistência, né? E aí, no momento que tivesse algum tipo de transição, por alguma questão de saúde, enfim, ia ser uma transição muito difícil. Então, o importante e a melhor situação é que os sócios originais, né, fundadores, sejam os que iniciam esse processo. E então, o primeiro passo é justamente esse, é querer. É o passo mais difícil. Ótimo. Uma pergunta aqui para o Daniel. Daniel, é do Tiago Guilardi. Como vocês relacionam a atividade de governança corporativa com as responsabilidades da área de compliance? É uma ligação praticamente umbilical, bastante intrínseca. Você não consegue falar sobre governança hoje sem falar sobre compliance. Hoje a gente vive na égide do que eles chamam de ESG, Environment, Social, né, responsabilidade social, e a governança. A égide do mercado é essa. Eu falei aí de vários diplomas legais e eu me esqueci de falar da B3, né, da nova Ibovespa. A Ibovespa ela tem o IGC, que é o Índice de Governança Corporativa, onde ela ranqueia em nível 1 e 2 as empresas que têm os procedimentos e as melhores práticas em governança corporativa. Então, voltando à questão elaborada pelo Tiago, é indissociável você falar de governança corporativa e não falar também de ética e de compliance. Os pilares são muito parecidos, né? Os pilares que intersectam ambas as disciplinas, eu poderia citar a questão da transparência. Você tem que ter transparência. Você tem que ter equidade e isenção dentro tanto do compliance como da governança corporativa. Você tem que ter prestação de contas, o que os americanos chamam de accountability, e você tem que ter a responsabilidade, né? Aquela famosa responsabilidade do ponto de vista interno, né? Junto aos sócios, stakeholders e demais colegas de trabalho. Isso vai desde de códigos de conduta até propósitos, ambição e preparação para expandir a empresa, porque o objeto de toda empresa, a rigor, qual que é? É crescer, melhorar e acumular riqueza, para pagar mais imposto, para contratar mais gente, para
ser capaz de criativamente proporcionar inovação tecnológica também. Então, isso faz bem para a empresa, faz bem para todo o país e faz bem para a população. Mas eu vejo como duas áreas intimamente ligadas e indissociáveis, o compliance e a governança corporativa. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui para a Laura, do Vladimir Benício, indagando sobre qual a quantidade, Laura, de conselheiros ideais, de onde eles vêm. O Daniel ele fez um comentário antes que eu acho que é muito relevante para essa pergunta. Cada empresa ela é única, então não existe um número ideal, né? Tem que se entender qual que é o estágio da empresa em relação à governança corporativa, tem que entender qual que é a estratégia da organização, para onde a organização quer ir, né? Porque muitas vezes é importante quando a gente escolhe conselheiros que eles tenham essas competências para nos ajudarem. O conselheiro ele está lá para aconselhar, né? Conforme diz o nome. Então é importante que quem é trazido para o grupo sejam pessoas que tenham aqueles conhecimentos, aquelas competências para conseguir apoiar a organização, e especificamente, né, a pessoa que estiver na posição número 1 dentro da organização, para as tomadas de decisões de longo prazo, né? Agora, se são 1, 3, 12, isso vai depender muito da organização. Eu, assim, pessoalmente não recomendo mais do que 12, 12 já é um número bastante grande, até porque se torna, assim, uma conversa muito extensa, a agilidade do conselho também é algo importante, mas dependendo do tamanho da organização, número de assuntos, né, caminhos estratégicos que a organização busca, cenário mercadológico, enfim, tem vários pontos aí que precisam ser pensados na composição do conselho, de um primeiro conselho até um conselho bastante maduro. E assim, é importante também oxigenar os conselhos, né? Então, pessoas que possam trazer novas ideias, falar de novas tendências. Então, assim, alguém que fique num conselho por 20 anos, não digo que a pessoa se torne obsoleta, porque não é verdade. Mas, assim, você poderia estar trazendo outras pessoas que poderiam estar trazendo algumas visões novas. As pessoas mais antigas, elas contribuem com o legado, né, com quem a organização e com a história da organização, que também é importante para o futuro da organização, mas é importante ter um mix, né? Então, o perfil de conselho não é algo que ele é estabelecido de forma, né, não existe um manual para isso. Realmente tem que ser muito bem pensado, e ele é muito único de cada organização. Ótimo. Posso fazer um comentário no que ela falou? Rapidinho. Que ela tocou num cerne fundamental. O conselho ele tem que ter um propósito, ele tem que ter gente gabaritada para isso, e o número não pode ser, assim, não é um cabide de emprego. Você não está lá alocando pessoas só porque é membro da família ou tem interesse político de ter essa pessoa lá. Porque a gente corre o risco da pessoa desocupada. Eles costumam dizer que o ócio é a oficina do diabo. A pessoa que não tem o que fazer, ou faz besteira, ou atrapalha quem está fazendo alguma coisa. Então, um conselho de governança corporativa é um órgão sério, e ele tem que ser um órgão eficiente e capacitado. Tá bom. Tem um questionamento aqui para você, aproveitando o ensejo, Daniel. É do José Eduardo Ismael Lute. Ele pergunta como conciliar as novas demandas globais por uma governança socioambiental e a cultura ainda existente no Brasil de não internalizar os custos ambientais. O Dr. Lute é um proeminente defensor do meio ambiente, também membro do Parquet. Um forte abraço. O Brasil, em termos de consciência ambiental, de responsabilidade corporativa, e a gente discutia isso com a Laura na preparação desse webinar, que o exterior está muito mais avançado, estão a anos-luz do Brasil. Por quê? Porque chegou antes. Para nós é uma novidade, para eles já é uma realidade consolidada. Então tem essa diferença. Mas, doutor Lute, eu enxergo, para mim tudo na vida é comparativo. Eu enxergo grandes avanços em curto espaço de tempo.
Você tem, lógico, empresas que implementam uma governança corporativa para inglês ver, mas a grande maioria que se propõe a aderir às práticas de governança corporativa, de responsabilidade social, ambiental, e também nessa área de se combater todo e qualquer tipo de desvio de conduta, malefícios e gestão temerária, isso é algo que está se transformando muito por conta dessa nova geração que está assumindo posições de poder e posições vitais no processo decisório, tanto da sociedade como da empresa. Então, é um ciclo irreversível, em que pese o fato do Brasil estar um pouco atrás, comparando com o resto do mundo, eu acho que também a gente tem que olhar que em um curto espaço de tempo avançamos bastante, por conta da educação, por conta dos esforços do Ministério Público de forma coercitiva, mas também por conta da educação, da parte preventiva, para se evitar esses malefícios. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Talvez não tão rápido como a gente desejaria, mas eu acho que o curso é o curso correto. Tá bom. O Dr. Sidney Stahl, que é sócio do nosso escritório e que participa também de alguns conselhos de administração, então tem bastante experiência também na área, pergunta para a Laura sobre o risco de não ter uma governança corporativa numa empresa de gestão moderna, os riscos na harmonia familiar e os financeiros. Como é que você enxerga isso? Está sem som, Laura. Desculpa. Existem vários riscos ao não ter uma governança corporativa, né? E o Luiz comentou dois aí, né? Um é o risco da harmonia familiar, né? A gente viu já vários casos de familiares que chegam a um nível de discórdia que não conseguem nem mais conviver, assim. Eu sei de um caso de uma pessoa, são quatro irmãos e um foi morar na Austrália. Acho que foi um exemplo, o maior exemplo assim, de querer se distanciar ao máximo do que é dos herdeiros que ficaram em relação à empresa da família. Então, assim, a harmonia familiar é um dos principais pontos, né? Porque a gente vê que isso é o que muitas vezes, o que leva ao risco financeiro, né? Porque as decisões não são tomadas, as estruturas não são estabelecidas que precisam manter as organizações, e isso acaba impactando os resultados da organização, né? Até o ponto de que algumas organizações elas se desmembram, não conseguem tomar decisão. A gente teve um caso de um cliente em que a briga familiar ela era tão intensa que a empresa ela estava falindo, né? Ela ficou com uma dívida gigantesca, muito difícil de resolver, né? Foi contratado um CEO externo, uma governança familiar, uma governança corporativa que não foi estabelecida, e aí o CEO muitas vezes, assim, várias coisas que ele tentava fazer, ele não conseguia fazer por causa da briga entre os irmãos. E enfim, então assim, a harmonia familiar impactou diretamente o financeiro, né? E tem um outro risco que eu gostaria de comentar, que é o risco de imagem. A falta de uma governança corporativa, e conforme o Daniel também, né, ao responder uma das perguntas, ela é muito conectada com o tema de compliance, e que tem sido um tema crescente. Ele já era crescente pré-Lava Jato, eu lembro das organizações onde eu trabalhei, e, enfim, eu trabalhei também em banco, então compliance, conhecer seu cliente, todos esses temas muito, muito presentes, e pós-Lava Jato se tornou ainda maior, né? Então, a governança corporativa, muito ligada com compliance, ela ajuda muito a imagem da organização e da família, né? Porque, inevitavelmente, sem querer comentar nomes de ninguém, mas a gente tem, né, desde 2015 para cá, visto várias situações, né? Empresas com uma história exemplar, assim, empresas que hoje foram destaques no Brasil, com
pessoas de um calibre altíssimo nas organizações serem desmanteladas por causa da família, que acabou tendo uma atuação fora do compliance, enfim. E muito triste ver isso, né? Porque grandes empresas realmente com presença global e, né, a gente vê a situação em que elas estão hoje, né? Então, eu acho que esses são os principais riscos, né, de não ter uma governança corporativa. A importância é bastante grande. Ficou muito claro, muito bom. Daniel, o Marcos Almada faz o seguinte questionamento. A Odebrecht é uma organização familiar e era uma referência em governança corporativa. O que, então, teria acontecido de errado? A governança corporativa, então, não é garantia de sucesso se os pilares, como você mesmo disse, não forem respeitados, como o pilar da ética, por exemplo. É isso? É exatamente isso. Assim, sem citar nomes, né? Para a consagração do princípio da isenção e da neutralidade. Mas ele citou o nome de uma empresa, que é um caso notório. O compliance ele tem alguns checkpoints que você tem que fazer um checklist lá, que identifica se o compliance é efetivo ou não, né? O primeiro é o seguinte: o diretor de compliance ele tem um salário condizente com os maiores diretores. O diretor de compliance, o compliance officer, ele tem autonomia e independência? Ou ele está, por exemplo, subordinado ao jurídico? Que é conflito de interesse. O jurídico pensa com um chapéu diferente do compliance officer. Terceiro, ele tem acesso direto ao CEO, à cadeia de comando, e ao conselho de sócios ou de acionistas da empresa. Então, a partir desse checklist, você verifica o que é um compliance sério que funciona, ou um compliance para inglês ver, né? Sem citar nomes. Quando você compara um salário de um compliance officer, que é de X, aí você vai ver aqueles famosos departamentos de operações estruturadas, e o cara ganha 100 vezes X, aí dá para você ver que não é um compliance sério, né? Que é um compliance para inglês ver. Mas o que a gente tem que ter em mente, fazendo um gancho com a resposta da Laura, a questão da ausência do compliance e da ausência da governança corporativa, ela pode gerar uma depredação patrimonial da empresa, levando efetivamente ao enterro da empresa, né? A falência ou recuperação judicial, ou coisa parecida. E a gente tem que ter em mente, nessa parte patrimonial, que a reputação nada mais é do que um ativo da empresa. E quando você depreda a reputação da empresa, a reputação é um negócio que demora muito tempo para se fazer e você perde num segundo. Basta uma bobagem, um desvio de conduta qualquer, e a reputação da empresa vai por água abaixo. Fazendo gancho com a pergunta do Dr. Lute, da área ambiental, essa parte reputacional, né, de recall da marca, você lembra da marca, você pensa no quê? E essa construtora que foi citada, você pensa no quê quando você lembra dela? No Brasil, a gente sofreu bastante agora, no passado recente, por conta dessa consciência ambiental. A gente teve embargo dos países envolvidos, lá do norte, né, Estados Unidos, Canadá e Europa. Por quê? Porque as empresas brasileiras, o governo brasileiro, em tese, não estaria agindo na defesa do meio ambiente nosso, né, em prol da nossa fauna, dos nossos recursos hídricos, nossa floresta amazônica, enfim. E aí, por conta dessa pressão externa, o empresariado brasileiro fez uma pressão junto ao governo para que fossem adotadas medidas efetivas de preservação ambiental. Então, vejam a importância da reputação e da consciência corporativa, ambiental e social. Não é uma lei, não é um arcabouço legal, é mais do que isso, é uma cultura. E a cultura, ela enraiga, né? A lei, ela pode virar letra morta, ela pode se tornar ultrapassada. Agora, a cultura não, a cultura é principiológica, ela não é normatizada, então ela vem para ficar. E eu acho que, reitero o que eu falei, eu acho que o Brasil está no caminho certo, talvez não no passo, às vezes é frustrante até, a gente queria que fosse um avanço muito mais rápido do que mas eu daria para o Brasil, em termos de avanço nessa área, uma nota 6, 7, passa de ano. Só complementando a resposta, eu até falei um pouco sobre isso antes, é que não adianta fazer uma governança corporativa no papel. Ela não resolve, né? Ela tem que ser vivenciada, ela tem que estar na cultura da organização, né? Conforme o Daniel falou. Então, né, a gente vê casos aconteceram dessa forma, porque
existia uma governança corporativa, ela não era mal desenhada, ela era bem desenhada, mas ela só não era seguida, né? Enfim, então ela tem um papel importante, mas ela tem um papel importante se ela for realmente seguida, né? Se só escrever e falar, né, que nem eu falei, check, tenho governança corporativa, não é o suficiente. Ótimo. Aproveita, Laura, para dar uma continuidade. A Elaine Cristina Barbosa, que é diretora aí da WePlace, está fazendo uma pergunta. Quando a família deveria decidir que a governança corporativa é necessária, além da questão da idade do fundador? Oi, Elaine, obrigada pela resposta, pela pergunta. Não existe um momento exato em que isso deveria acontecer, né? Vai depender um pouco aí do momento da organização, da estrutura da sociedade, da família. O ideal, assim, na fase de startup é muito cedo, né? Tem muitos processos ainda que estão sendo estabelecidos. A fase de crescimento é o momento, mas ela é uma fase longa, né? Então, qual momento fazer isso? Eu acho que o tema da idade realmente é melhor evitar o tema da idade, não chegar naquele ponto. O ideal é no fundador iniciar esse processo, né? No momento em que enxergar que começa a ter algumas questões que impactam a perenidade da organização, né? Então, o quanto antes começar, melhor será, porque aí as regras já ficam estabelecidas, não vão se criando mal-estares devido a coisas que não foram faladas, não foram definidas. Claro, muitas a gente também vai percebendo com o tempo, conforme a gente vai trabalhando. É um trabalho contínuo a governança corporativa, não é que você faz isso uma vez e acabou-se, nunca mais eu vou olhar minha governança, né? Até porque a gente comentou um pouco sobre o tema do alinhamento dos sócios. Então, conforme o alinhamento dos sócios também vai mudando, ele pode também mudar após uma governança corporativa estabelecida. Então, ela não é algo escrito em pedra para sempre, não é para ser revisada todo ano também, mas ela é algo vivo também, né, a ser revisado periodicamente, entender se ainda faz sentido, né, uma coisa básica, né, não que isso entre numa governança corporativa, mas não se fazem reuniões que não sejam presenciais, as reuniões sempre têm que ser presenciais, porque a gente tem que se olhar olho no olho, né, colocou isso lá na governança corporativa, e agora estamos no mundo online, ou seja, não faz mais sentido uma regra dessas. Então, assim, periodicamente, sei lá, período de 10 anos, 15 anos, olhar, revisar se tem pontos a serem atualizados, mas não existe um momento ideal. Eu acho que quando desconfortos começam a nascer, quando as pessoas começam a pensar em fazer a governança corporativa, né? O ideal seria fazer antes do desconforto nascer, mas geralmente é o que é um start para as pessoas começarem realmente a fazer aquele primeiro passo lá de querer a governança corporativa. Tá bom. Daniel, o Christian Petit está perguntando aqui uma questão também interessante. Quais seriam os maiores obstáculos para a implementação da governança corporativa e como se consegue avaliar, mensurar o seu retorno sobre o investimento feito? A implementação de uma política de governança corporativa costuma ser um tabu. A família, principalmente em empresas familiares, as famílias tem aquele ditado que fala: a gente não consegue ensinar truque novo para cão velho. Então, tudo que é novidade causa certos receios, medos e reservas. Mas a partir do momento que você desmistifica o que é uma governança corporativa, e eu entendo que uma governança corporativa, para ser efetiva, ela tem que ser o mais simples possível, ela tem que ser compreensível, porque se você não compreende com o que você está lidando, você não consegue aderir de fato. E se você não tem, e aí vem o primeiro obstáculo, se não houver adesão do corpo diretivo da empresa, da cadeia de comando da empresa, eu acho que não funciona. O caso que foi citado aqui foi um caso, como bem colocou a Laura, você tinha uma governança corporativa, mas ela não era de fato aceita, né? Era aceita com reservas, era feita como se fosse
praticamente uma camuflagem para esconder outras coisas. Esse é o pior tipo de governança corporativa possível, onde o remédio, na verdade, é um veneno. Então, eu tenho como o principal não, talvez o primeiro obstáculo é o que eles chamam de buy-in. Se não tiver um comprometimento da empresa, e isso começa com o corpo diretivo, com os donos da empresa, a governança corporativa não pega. Ela fica uma governança corporativa como a do exemplo aí citado, que é uma para inglês ver, não funciona de fato. Agora, a segunda parte da pergunta é bastante interessante, que é como você se mensura, como é que você calcula o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, né, Return over Investment, que os americanos tanto conceituam nos livros de economia e na avaliação das empresas, principalmente no cálculo de outras Key Performance Units, que são maneiras de avaliar a performance da empresa, que vai desde o EBIT, do cash flow, etc. E um índice fundamental, é adotado inclusive pela B3, é a questão da governança corporativa. Lembrando também, como já citado, a questão reputacional. Uma empresa que tem uma boa reputação, geralmente é graças a uma boa governança corporativa, um bom compliance. E aí ela tem o recall. O que é o recall? É aquela questão, você ouve o nome da empresa, o que você lembra? O produto que ela presta com zelo, com perfeição, de forma otimizada, o serviço que ela presta de forma impecável. Então, isso é fundamental. Ao passo que uma empresa que não tem ou que teve algum envolvimento com algum escândalo por conta da falta de compliance, por conta da falta de governança corporativa efetiva, ela é lembrada de uma forma negativa. E isso traz reflexos na parte patrimonial, na parte financeira da empresa. Principalmente hoje. Você, na nova geração, tem boicotes a empresas que não têm boas práticas. O consumidor se opõe ao consumo de certos produtos, de certos serviços, de empresas que não têm responsabilidade social, que não têm responsabilidade corporativa e que não têm essa consciência ecológica. Muito bom, ficou bem claro. Laura, temos aqui mais uma questão. O ponto aqui, o Cláudio Matarazzo Reins fala a respeito de como fazer as transições dentro da governança corporativa, né? Enfim, a cultura, se fazer sozinho é um risco, se não é, indo nessa linha mais prática, né? Tá sem áudio. Oi? Voltou. Oi, voltou. Assim, a transição, sair de um ambiente sem governança corporativa para um ambiente de governança corporativa, conforme a gente comentou já em algumas das respostas, a base é a cultura, né? Então, assim, o que é a organização, o que a organização quer, quem que ela quer ser, em termos, o que ela quer representar ao mercado, né? Então, esses pontos, eles são os que vão guiar a implementação, né? Então, eles são os objetivos, eles vão ter que permear toda a construção da governança, né? Agora, sobre fazer sozinho ou fazer com apoio. É possível fazer sozinho? Não é que não seja. Mas, conforme eu comentei, uma das grandes dificuldades na governança corporativa são as emoções, né? Então, quando você tem um apoio externo, seja e geralmente a gente recomenda tanto uma consultoria quanto um apoio jurídico conjunto, tá? Porque existem esses dois elementos que são muito importantes na construção de uma governança corporativa. Você traz pessoas externas sem viés, né, e que também trazem experiências de outras organizações, né, experiências do que já funcionou, ou do que foram algumas coisas que foram já testadas e que não deram certo, ou que foram testadas e deram super certo, enfim, então, quando a gente tem um apoio externo, a gente consegue desenvolver uma governança corporativa que seja mais sólida, né? Então, são, acho que, os pontos principais numa transição, né? Você quer garantir
que a cultura, né, os valores, propósitos da organização sejam a guia da implementação, né, e que o processo ele tenha uma neutralidade, né, então não deixar que as emoções entrem nas decisões, entrem nos processos, e outra coisa é que quando você traz um terceiro, especialmente no alinhamento dos acionistas, é um momento que ele é um momento muito pessoal de cada um dos envolvidos, e é um momento que a pessoa consegue realmente externalizar suas preocupações, as suas vontades, os seus desejos, e o agente externo, ele consegue trazer isso para a conversa de uma forma que isenta a emoção, né? Então tem como dar esse apoio aí para todos os participantes do processo, né, de transição de uma situação sem governança para uma situação com governança, muito bom, né? A gente tem tido feedback muito positivo de que aquele momento em que pode compartilhar suas preocupações, as suas emoções, sem se expor necessariamente aos seus sócios, sejam eles irmãos ou, né, amigos, enfim, a razão das sociedades, elas são variadas, ajudou muito nesse alinhamento e ajudou muito na construção da governança corporativa. Tá ótimo. Uma última pergunta aqui é do Ângelo Tacconi, meu amigo, diretor, conselheiro de algumas empresas. Ele pergunta se hoje, para o Daniel, se hoje numa administração moderna de empresas familiares, você acredita que uma empresa que tenha uma governança corporativa e fique evidente, ela é mais bem vista hoje no mercado para investidores, para capital externo, para fundos de investimento? Como você vê isso hoje, modernamente falando? Eu definitivamente, eu acho muito mais seguro você investir numa empresa, falando agora como advogado de um potencial investidor que vai examinar uma empresa. Um dos conceitos hoje adotados no mercado, antes de fazer aporte de investimento, seja como seed capital, angel investment, mezanino, ou ainda fundos de private equity, que até pouco tempo estavam comprando muitas empresas brasileiras familiares, né, buscando a expansão delas para outros mercados, eles fazem um negócio chamado due diligence de integridade, né, que se avalia, entre outras coisas, se tem uma política de compliance, se tem governança corporativa, se tem consciência ambiental, consciência social, responsabilidade corporativa, entre outras coisas. Então, você não tem uma lei, fazendo gancho com uma pergunta que foi feita aqui, se existe alguma lei que obrigue as empresas a aceitarem o compliance ou respeitarem o Chief Compliance Officer. Não existe lei, mas é uma prática do mercado. É muito pior que lei, é muito mais implacável que a lei. E vejam, me corrijam aqui os colegas do Ministério Público se eu estiver falando mentira. Uma empresa que reconhecidamente tem um departamento e um programa de compliance e uma cultura de governança corporativa, ela não está isenta ao trágico, né? Ela não está isenta a acidentes de percurso, pode acontecer. Mas, quando ela tem um compliance efetivo, uma governança corporativa séria, ela é tratada diferente pelos órgãos fiscalizadores, seja ele o Ministério Público, seja ele os tribunais de conta, porque eles enxergam, inclusive, o departamento de compliance como um parceiro. Olha, vamos identificar o que aconteceu de errado, e você consegue, através da prova que você tem, essa boa-fé no compliance e na governança corporativa, um melhor acordo de leniência, um melhor acordo de colaboração. As multas e as infrações, elas caem de forma abrupta, a lei permite isso, né? É uma questão legal, né? Não é de boa vontade da chancela do juiz, está na lei, mas eu diria que não existe nenhuma obrigação, mas existe uma vontade do mercado, uma imposição do mercado que é muito mais forte. Né? Quem não tem a governança corporativa e quem não pensa em compliance, infelizmente, está fadado a ficar fora do mercado. Muito bom. Bom, nós já estamos aqui com 1h10, né, de webinar. Acho que a gente já pode ir para as conclusões. Eu ia começar com a Laura. Laura, fique à vontade, por favor.
Queria primeiro agradecer, né, a RCZM por ter coordenado esse momento para a gente poder estar aqui conversando com todos vocês. Tema de governança corporativa, eu acho ele apaixonante, eu gosto de conversar com as famílias, conhecer as histórias, conhecer diferentes maneiras como eles se estruturaram e todas funcionam, né? Não tem uma regra única em relação a isso. O que aconteceu, né, no Brasil nos últimos 5 anos tem também, né, estimulado muito esse tema né, e conforme o Daniel comentou agora, da importância disso com compliance né, o que o mercado está fazendo realmente empurra todo mundo a estar olhando o tema de governança corporativa. Né? A gente vê, uma das áreas em que eu atuo na WePlace é justamente essa área de private equities, né? E a gente está vendo muita aquisição, né? Essa análise das pessoas que estão na organização, da governança corporativa, qual que é o processo de tomada de decisão, de como as coisas acontecem nas organizações, tem se tornado cada vez mais relevante, porque a gente vê que nesses processos de fusão e aquisição, algumas tantas vezes a gente vê um insucesso de um processo como esse devido à parte de capital humano, de falta de governança, de regras claras de como as pessoas devem se comportar. Então, enfim, mas foi um prazer estar aqui com todos vocês, obrigada pelas perguntas, são desafiadoras também, a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça aí rápido para poder responder, obrigada ao Daniel, a parceria aí também, enfim, então, é isso, obrigada. Daniel, peço a gentileza aí de concluir. Para concluir, eu vou colocar 3 takeaways aqui para quem nos assiste. Reiterando os agradecimentos ao pessoal da WePlace, a Laura e aos colegas da RSVM. Gostaria de falar o seguinte, uma pergunta que surge. Puxa vida, será que eu não sou muito pequeno para implementar uma política de compliance ou uma política de governança corporativa? Não existe tamanho. Sempre vai ter um compliance e uma governança corporativa adequada para o seu tamanho, para a tua estrutura e para a sua especificidade, do teu das questões culturais de onde você atua. Então, essa é o primeiro takeaway. E o compliance e a governança corporativa são necessários. Número 2, questão fundamental. Um ativo que tem que ser sempre preservado é a reputação da empresa. A reputação da empresa ela tem sérias implicações, não só na seara jurídica, como na seara financeira também. Então, aquela questão que eu gostei muito sobre o retorno no investimento é a preservação dos maiores pilares do patrimônio da empresa, que para mim é a reputação. E número 3, para quem pensar em implementar uma política séria de compliance, uma política séria e efetiva de governança corporativa, vai estar muito bem servido em termos de recursos humanos e consultoria na WePlace, e na área jurídica também vai estar muito bem servido pelos colegas da RSDM. Dito isso, agradeço a todos que nos aturaram aqui até agora e mandar um beijo para todos. Boa noite. Tá ótimo. Nós estamos colocando uma enquete sobre o webinar, depois eu peço a gentileza de todos para participarem, para a gente ter aí mais ou menos uma graduação quanto à aceitação do webinar, o que vocês acharam, tá? Isso é importante para o WePlace, para a RSCM, para a gente estar nos aprimorando aí. Eu também agradeço a todos aí pela audiência, até pelo YouTube, houve bastante participação. Muito obrigado a todos. E, Laura, especialmente a WePlace, a disponibilidade, a sua didática. Daniel, muito obrigado aí pela sua experiência, por ter compartilhado seus casos. Foi um prazer enorme. Obrigado a todos. Uma boa noite, um abraço. Boa noite.